Nesse segmento da videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre as características e propriedades dos minerais formadores de rochas. Então, a crosta da Terra, em sua maioria, é composta por silício, oxigênio e alumínio. São os três elementos da tabela periódica mais abundantes da crosta terrestre. No entanto, eles não são os mais abundantes do planeta como um todo. Então a gente observa que o oxigênio ele perfaz cerca de 29 a 30% do planeta como um todo, mas ele está muito mais presente na crosta. 46% dela é composta por oxigênio. O contrário ocorre com o ferro. O ferro ocorre na crosta terrestre, apenas 5,6% de ferro existe na crosta terrestre, mas no planeta Terra como um todo, quase 35%. Isso acontece devido a processos de diferenciação e evolução planetária, que resultaram em um núcleo extremamente denso e ferroso do nosso planeta. Então, a abundância dos elementos no planeta ela é diferente da abundância dos elementos na crosta terrestre. Falando sobre os minerais e as características que eles têm, isso nos leva a tentar entender conceitos como estrutura cristalina, que é o arranjo dos átomos de acordo com o raio iônico de cada elemento presente e com o tipo de ligação química. Então, dependendo do tipo de ligação química entre um elemento e outro, e também dependendo do raio iônico ou do cátion ou do ânion, a estrutura cristalina vai ter um tipo específico de organização. Essa organização a gente chama de empacotamento atômico. Esse empacotamento atômico, quando ele é ordenado, ele gera uma espécie de simetria, que a gente chama de simetria cristalográfica. A simetria da estrutura cristalina é uma repetição ordenada dos átomos como um todo. Então, na verdade, nós teríamos uma célula unitária, que seria a menor porção da organização dessa estrutura cristalina, e ela vai se repetindo no espaço de maneira ordenada. Dessa maneira, a gente consegue observar e dividir os minerais em minerais isotrópicos ou minerais anisotrópicos. Os minerais isotrópicos seriam aqueles que têm uma simetria total. Isso é refletido nas propriedades físicas desses minerais. Então, as mesmas propriedades físicas em todas as direções do cristal. Então, nos três eixos, no eixo X, no Y e no Z, a simetria desses minerais isótopos é a mesma. Então, isso acarreta que as propriedades físicas são as mesmas em todas as direções. Como exemplo, eu trago um cristalzinho de granada, que tem uma estrutura dodecaédrica, e aquelas propriedades físicas vão ser as mesmas intensidades e as mesmas características em todas as direções. Já os minerais anisotrópicos é o contrário. Eles acabam sendo minerais assimétricos. Isso quer dizer que as propriedades físicas variam de acordo com a direção do cristal. Um dos exemplos mais clássicos é a cianita. É um mineral anisotrópico, ou seja, assimétrico. Então a dureza, que é uma das propriedades dos minerais, vai variar em função da direção do cristal. A dureza nessa direção é uma e a dureza na direção aqui do prisma, do topo do prisma, seria outra. Isso acontece em função da estrutura cristalina do mineral não ser totalmente simétrica em todas as direções. Outro exemplo que a gente traz aqui é a cor. As propriedades físicas, como foi falado, variam de acordo com a direção do cristal. E a luz é uma propriedade física. Então, o topázio, quando a gente vê ele de lado, ou seja, quando a gente vê ele em seu prisma, na parte longitudinal, ele tem uma cor. Quando a gente vê ele de cima, é como se a visão fosse aqui de cima para baixo, a gente teria uma outra cor. Claro que são exemplos de cristais diferentes, mas eles servem apenas para exemplificar a mudança dessa propriedade física que a gente chama de cor. Então, agora falando um pouquinho sobre alguns tipos de fenômenos que acontecem nos minerais. O primeiro deles é a chamada solução sólida. Solução sólida são estruturas cristalinas onde um ou mais sítios iônicos são ocupados por diferentes elementos químicos. Então, nós sabemos que os minerais são compostos por elementos químicos e também alguns tipos de minerais são formados por ligações iônicas. Então, nós temos cátions e ânions se juntando para atingir neutralidade eletrônica, só que
Em alguns tipos de minerais, ocorre que essa estrutura cristalina pode acomodar mais de um tipo de cátion, e eles vão sendo paulatinamente trocados em relação ao outro. Então, na verdade, a gente tem uma série de minerais, que é a série dos plagioclásios, é uma delas, nós temos mais séries de solução sólida, mas a série dos plagioclásios é a mais famosa. Então aqui nós temos a albita, que seria o membro final rico em sódio, a anortita, o membro final rico em cálcio, e entre esses dois membros finais nós temos alguns tipos de minerais que são da série dos plagioclásios e tem porcentagens, proporções relativas entre sódio e cálcio. Isso a gente chama de solução sólida. O polimorfismo seriam minerais que têm uma mesma composição química, mas apresentam formas e estruturas cristalinas diferentes. Então, um dos polimorfos mais famosos que nós temos é são, né, os polimorfos do carbono. Então, tanto o diamante quanto a grafita possuem uma composição química idêntica, ou seja, os dois são compostos exclusivamente por átomos de carbono. Mas a maneira como esses átomos se ligam geram uma estrutura cristalina diferente. Isso a gente chama de polimorfismo. E por que ele acontece? Bom, ele acontece, esse fenômeno do polimorfismo acontece devido a diferentes condições de temperatura e pressão. Então, o exemplo que nós trazemos aqui é da grafita e do diamante. A grafita, ela é estável e ela é cristalizada em temperaturas e pressões próximas da crosta. Já o diamante não. O diamante é gerado em profundidades muito grandes, lá no manto. Então, esse mineral ele foi submetido a temperaturas e pressões muito diferentes. E é por isso que isso modifica a estrutura cristalina do mineral, mas a composição química acaba sendo a mesma. Já o isomorfismo é como se fosse o contrário. Seria a mesma estrutura cristalina, mas para diferentes composições químicas. Então nós temos aqui como exemplo a uraninita, que é um mineral de urânio, e a fluorita, que é um fluoreto de cálcio. Então o que a gente observa aqui? Até mesmo nessas imagens, que são bem didáticas, a gente consegue observar a forma dos cristais. Então, a estrutura cristalográfica dos cristais em escala submicroscópica e em escala mesoscópica, como a gente observa nas imagens, tende a ser cúbica. Ou seja, os ânions e cátions eles vão se organizar em uma estrutura cristalográfica cúbica. Só que os elementos são diferentes. Aqui nós temos o cálcio e o flúor, e aqui nós temos o urânio e o oxigênio. Então é o contrário do polimorfismo. É uma estrutura cristalina igual, mas uma composição química diferente. Como que a gente faz a identificação dos minerais? A identificação sob o ponto de vista macroscópico. A primeira característica, propriedade dos minerais, que está intimamente ligado à estrutura cristalográfica, é o hábito. Então, o hábito de um mineral nada mais é do que a forma dos cristais desse mineral. E como eu mencionei, é decorrente da estrutura cristalina deles, né? Então, nós temos inúmeros tipos de hábito. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre alguns dos mais comuns que a gente observa na natureza. Então, nós temos o hábito cúbico, aqui nós temos a pirita, que é um sulfeto de ferro, é o hábito cúbico tradicional desse mineral. Nós temos o hábito prismático, que também é muito comum na natureza, é um prisma alongado. Temos o hábito típico da calcita, que é o carbonato de cálcio, que é o hábito que nós chamamos de hábito romboédrico. E o hábito das granadas, aqui nós temos o hábito octaédrico ou dodecaédrico, muitas vezes também falado por causa dessas várias faces que o cristal tem. E todos esses formatos eles estão intimamente ligados com a organização dos átomos na estrutura cristalina desses minerais. Nós temos o hábito laminar, que é como se fosse lâminas mesmo, que você tira com a unha, no caso desse mineral específico, que nós chamamos de muscovita. E o hábito acicular, que é um hábito em forma de agulhas, bem alongado, só que fininho, né? Então, alguns minerais têm esse hábito acicular também. A transparência é a capacidade de permitir a passagem da luz de um determinado mineral.
Então, nós temos a divisão entre minerais translúcidos, ou seja, aqueles capazes de transmitir a luz por entre o cristal, através do cristal, ou minerais opacos. Então, duas espécies de mineral de sílica, de silício, o quartzo, que é translúcido, e a ágata, que seria opaca. O brilho é como a superfície do mineral reflete a luz, né? Então a luz incide sobre a face do cristal e ela vai refletir. E como ela reflete, a gente classifica o tipo de brilho. Então nós temos o mais comum de todos, que é o brilho vítreo. Ele é muito comum em cristais como quartzo, por exemplo. E o brilho metálico é típico de minerais de minério, minerais, como o próprio nome diz, que são compostos por metais. Então aqui a gente tem o ouro, né, que tem esse brilho típico. A cor é uma característica importante, mas nunca é diagnóstica de um mineral. Nós dividimos os minerais em dois grupos. Os minerais idiocromáticos, que possuem apenas uma cor. Então, na natureza, vamos encontrar a malaquita sempre com esse tom esverdeado aqui. Então, a malaquita, que tem cobre em sua estrutura, vai sempre apresentar essa cor. Mas a grande maioria dos minerais são halocromáticos. Eles podem ter várias cores diferentes. E isso é importante também para a indústria da gemologia, porque apenas um tipo de mineral pode ter várias cores diferentes. E isso tem um apelo muito grande para essa indústria em particular. A dureza é uma característica muito importante, que é a resistência do mineral ao ser riscado. Então, nós temos o que a gente chama de escala de Mohs, que foi criada há séculos atrás, que é uma relação de dureza entre os minerais. Então, nós temos aqui, da esquerda para a direita, o menos duro até o mais duro. Como nós não temos em campo e no dia a dia todos esses minerais para ficar testando um em relação ao outro, nós temos uma pequena adaptação aqui que nós fazemos para o nosso dia a dia. Então, a dureza da nossa própria unha é 2,5. Se a gente consegue riscar um mineral, significa que esse mineral tem uma dureza menor. A dureza do vidro é 5. Então, tudo que consegue riscar o vidro tem uma dureza maior que 5, correto? E nós temos a dureza do metal do canivete, que tem uma dureza 5,5, 5, dependendo do tipo de liga metálica, mas a gente usa muito isso para o campo, né? Então é muito mais fácil nós termos acesso a um canivete no campo do que uma placa de vidro, né? A clivagem seria os planos de fraqueza que ocorrem de acordo com a estrutura cristalina do mineral. Então, todo plano de clivagem ele é paralelo a uma face do cristal. E nem todos os minerais possuem clivagem, mas aqueles que possuem, essa clivagem, esse plano de fraqueza, ocorre paralelo a uma face do cristal. Então eu trago alguns exemplos de minerais com clivagens de vários tipos. Então a muscovita, que é uma mica, tem uma clivagem em apenas um plano e é uma clivagem perfeita, você consegue tirar até com a unha. O feldspato, que é aquele cristal, que é aquele mineral super comum na crosta terrestre, tem dois planos de clivagem. Então aqui é uma imagem de como seria a clivagem dele e nós temos o cristal aqui desse lado na esquerda. A halita, que é o sal de cozinha, tem 3 planos de clivagem preferencial. Então ela pode se partir de 3 formas, assim como a calcita, que é um carbonato de cálcio. Embora também tenha 3 planos de clivagem, são clivagens em direções diferentes. Quando um cristal não tem clivagem, o cristal pode se fraturar. E a fratura é a forma como o mineral se quebra quando não existem esses planos de clivagem. Vai refletir também o arranjo da estrutura cristalina e nós classificamos a fratura em fraturas irregulares, fraturas conchoidais e tem vários outros tipos de nome para classificar as fraturas. A densidade é muito importante também para a gente estudar os minerais. Nós temos minerais pesados e minerais leves de acordo com a sua densidade. Mas no dia a dia a gente simplesmente usa um mineral se ele é denso ou não denso. E nós sabemos que os minerais metálicos eles tendem a ter uma densidade superior àqueles minerais que não possuem metais em sua composição. Geminação e magnetismo são características também importantes nos minerais e como as próprias imagens estão dizendo, estão nos mostrando, aliás, né?
O magnetismo é a capacidade do mineral a atrair metal e a geminação é o crescimento regular de minerais. Então aqui nós temos dois cristais do mesmo mineral intercrescidos. A gente chama isso de geminação. Os minerais são os componentes principais, os componentes de uma rocha, né? Então a rocha seria um produto consolidado resultante da união dos minerais. Se os minerais se cristalizaram, nós temos uma rocha ígnea ou uma rocha metamórfica. Se os minerais foram erodidos de algum lugar e transportados e depois foram submetidos a processos que transformaram esse agregado em rocha, nós temos as rochas sedimentares. E se os minerais foram recristalizados em estado sólido para atender novos parâmetros físico-químicos do seu ambiente, nós temos o que a gente chama de rochas metamórficas.